Olá, meu nome é Pedro Vinícius e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que se trata o servidor proxy no contexto de redes de computadores, tá? A equipe é composta por mim, Jonathan Alves, José Cauã e Lucas Cairala. O servidor proxy é o intermediário do cliente e do servidor. Ele recebe as solicitações do cliente e encaminha para o servidor, retornando a resposta do cliente. Os proxies são usados por diversas razões, incluindo, por exemplo, a segurança, a privacidade, o controle de acesso e otimização de desempenho. Como a gente já tem a definição do servidor, né, do que é o servidor proxy, a gente vai para o funcionamento dele. O cliente ele faz uma solicitação. Pode ser, por exemplo, entrar num site e enviar para o servidor. O servidor vai processar essa solicitação e, dependendo da configuração, ele pode filtrar, né? Que é, por exemplo, bloquear certos sites ou permitir, né, o acesso deles, como eu já disse. E o cache, que ele pode armazenar temporariamente as respostas e acelerar para futuras solicitações. Ele também tem um encaminhamento para o servidor de destino, né? Como eu já disse, ele é um intermediário, ele não é o servidor final em si. Então, ele encaminha a solicitação para o servidor, né, que você quer acessar, né? Por exemplo, o site que você quer acessar. Então, o servidor que você quer acessar, ele processa a solicitação e envia de volta para o servidor, que vai retornar a resposta para você. Bom, além disso, tem tipos de servidores proxy, né? Não é um tipo específico. Tem alguns tipos. Por exemplo, o transparente, que não altera as solicitações e as respostas, e geralmente é usado apenas para filtrar o conteúdo. Tem o anônimo, que oculta o endereço IP, né, o seu endereço IP, proporcionando maior privacidade. E tem o reverso também, que ele recebe as solicitações em nome de um servidor, usado para o balanceamento de carga e segurança. Meu nome é José Cauã, eu vou falar sobre os exemplos práticos de aplicação de um servidor proxy, onde eu destaquei 4 pontos: o controle de acesso, a segurança, a performance e a privacidade. No controle de acesso, temos 2 pontos a serem citados: a filtragem de conteúdo, onde um servidor pode ser configurado para bloquear acesso a sites ou conteúdo indesejado, e o controle de acesso a redes, onde pode ser usado para controlar o acesso a redes internas ou externas. Na segurança, temos a proteção contra ataques, onde pode ser configurado para proteger contra ataques de negação de serviço, DDoS, ou ataques de injeção de código. E também temos a criptografia de dados, onde um servidor pode ser usado para criptografar dados em trânsito. Temos também a performance, onde um servidor pode ser configurado para armazenar em cache conteúdo frequentemente acessado, reduzindo o tempo de resposta, e também o balanceamento de carga, onde pode ser usado para distribuir o tráfego entre vários servidores. Temos também a privacidade, com anonimização de IPs, onde pode ser usado para anonimizar os endereços IP dos usuários, e a proteção contra o rastreamento, onde o servidor proxy pode ser configurado para bloquear cookies e outros mecanismos de rastreamento. Os servidores proxy atuam como intermediários entre o cliente e a internet, oferecendo benefícios como anonimato, segurança e acesso a conteúdos restritos. E existem diversas ferramentas e softwares amplamente utilizados para configurar e gerenciar servidores proxy. Vou citar alguns dos mais destacados no mercado. O primeiro é a Smart Proxy. O Smart Proxy é conhecido por sua eficiência em projetos de coleta de dados na web. Oferece uma ampla rede de proxies residenciais e de data center, permitindo testes, lançamentos e escalonamento de projetos de forma eficaz. Também temos a ASOX, que se destaca pela facilidade de uso e pela oferta de proxies de alta qualidade, que possui uma interface intuitiva e ideal para usuários que buscam a simplicidade sem abrir mão de funcionalidades avançadas. Também tem a Bragdata, que era anteriormente conhecida como Luminati. O Bragdata é um líder de mercado em coleta de dados, oferecendo serviços de proxy com uma extensa rede de mais de 72 milhões de proxies em diversas categorias, como data center, residencial e móvel. Temos também o WebShare,
que oferece acesso a mais de 30 milhões de proxies, incluindo opções residenciais de data center e móveis. Suporta protocolos HTTP e SOC S5, garantindo integração com diversos aplicativos e proporcionando uma experiência de navegação segura e confidencial. O quinto é a Private Proxy. Ela é conhecida por suas conexões e largura de banda ilimitadas, permitindo que os usuários definam a frequência de rotação dos IPs conforme necessário. A Oxylabs possui uma rede de mais de 100 milhões de IPs em todo o mundo, oferecendo proxies residenciais estáticos e rotativos. Se destaca pelo uso de modelos de IA e ML para raspagem completa da web e coleta de grandes volumes de dados com alta taxa de sucesso. E por último, eu vou citar a IP Royal. O IP Royal oferece uma variedade de proxies, incluindo opções residenciais de data center e móveis 4G dedicados. É ideal para a otimização do SEO, pesquisa de concorrentes, comparação de preços e web scraping, garantindo anonimato e segurança aprimorados. Ao escolher uma ferramenta ou software de servidor proxy, é importante considerar fatores como o tipo de proxy necessário, que pode ser residencial, data center, móvel, recursos de segurança, facilidade de uso e suporte ao cliente principalmente. Você, caso tenha interesse de possuir alguma dessas ferramentas, precisa avaliar as suas necessidades específicas para selecionar a solução que melhor se adapta ao seu caso. Bom, eu vou falar sobre os benefícios da implementação de um proxy e também sobre as dificuldades de implementar um. Falando sobre os benefícios, primeiro é a segurança e proteção contra ameaças. O proxy, por ele atuar como um firewall, né, como uma barreira, ele te dá a capacidade de filtrar tráfego suspeito e bloquear sites maliciosos. Ele também pode ser configurado para estar impedindo ataques como phishing e malware, então acaba acionando uma camada extra de segurança. O controle de acesso e monitoramento também é um benefício do proxy, porque você consegue monitorar a rede, né, o tráfego de rede, e também você consegue bloquear ou permitir acessos a sites ou programas. Então, uma escola, por exemplo, pode permitir ou não que um aluno acesse tal site ou serviço. Outra coisa que o proxy nos dá é a otimização do uso da internet, porque ele armazena as páginas acessadas com frequência em cache. E isso acaba reduzindo muito o tempo de carregamento e o consumo de internet, né, de banda larga. Ou seja, na sua navegação na internet, ela vai ser muito mais rápida por conta do proxy, tá? Ele te dá anonimato e privacidade, porque esconde o seu IP. Isso é algo até bem simples, né? E isso é útil para muita coisa, mas principalmente para a segurança empresarial. E o proxy também pode distribuir carga e balancear o tráfego, tá? Porque eles evitam a sobrecarga num servidor só e garantem mais estabilidade e disponibilidade dos serviços. Por fim, o proxy pode te dar um negócio muito legal, que é o acesso ao conteúdo restrito, porque você consegue basicamente mudar a sua região e acessar, basicamente assim, você finge, né, para o site que você está acessando que você está em outra região. Então você está no Brasil, mas você, para o site com o proxy, você está na Alemanha, por exemplo, e você consegue acessar conteúdos que estão só na Alemanha. Só que não é só de coisas boas que vive o proxy, porque ele tem sim desafios, tá, para implementar. Primeiro é a complexidade da configuração e manutenção, tá? Porque assim, o proxy ele tem sim uma dificuldade para ter uma manutenção e também uma configuração bem feita. Tem que definir políticas de acesso, tem que definir regras de cache e também protocolos de segurança. Isso pode ser um pouco complicado para iniciantes ou amadores em questão de administração de rede. Outra coisa é latência e redução de velocidade. Se o proxy não estiver bem ajustado, não estiver bem configurado, ele pode, na verdade, ao invés de melhorar a sua navegação na internet, pode piorar por atrasar o carregamento das páginas ao invés de otimizá-las, tá? Isso ocorre geralmente quando a fila de solicitações é maior do que a capacidade de processamento do proxy. Ou seja, ele foi mal configurado e acabou que ele está tendo muita solicitação mais do que ele aguenta. Outra coisa que pode ocorrer é o risco de bloqueios indesejados, tá? Porque se você filtrar errado, né, você configurar a filtragem errado, ele pode acabar bloqueando algum site, algum programa que você tem que usar, que é essencial para ti. E é chato, né? Isso pode acabar gerando insatisfação, seja sua, do usuário, né? Se você configurou errado, ou de outra pessoa, que for acessar aquele site, quiser ver aquele serviço, e ela não conseguir porque está bloqueado na parte de filtragem. Outra coisa é que o proxy, ele acaba consumindo muitos recursos, tá? Depende, é claro, do volume de tráfego, mas ele acaba consumindo muitos recursos.
Claro, também por conta daquelas funcionalidades, como a filtragem, né, de conteúdo, como ele guardar as páginas acessadas, né, no cache. Enfim, isso exige sim um alto desempenho e capacidade de armazenamento alta, tá? Então acaba aumentando a infraestrutura, né, o custo de infraestrutura. Outra coisa que o proxy tem é uma possibilidade de vulnerabilidades, principalmente se quem está fazendo manutenção no proxy não ficar atualizando ele de forma regular. Ele pode acabar se tornando um ponto fraco na segurança da rede, né, tornando-se vulnerável a ataques de hackers, né, de pentester, basicamente. E é difícil de implementar o proxy para dispositivos móveis, tá? Isso acaba sendo bem complicado porque muitas aplicações móveis, né, do celular, elas não respeitam as configurações do proxy, elas meio que burlam ou bloqueiam alguma coisa que é essencial para o proxy funcionar de maneira correta. Então, esses são os benefícios e esses são os desafios. Então, é bom sempre relevar e ver se compensa estar configurando e adicionando um proxy para a sua rede.